Olá, terceiro ano. Vamos começar mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre a divisão territorial. Para começo de conversa, já que a gente vai falar de divisão territorial, ou seja, divisão de território, né? Essa palavra lembra a gente dividir, partir, separar, não é isso? Alguma área, algum território, né? Essa palavra pode nos lembrar tudo isso. Então, já que nós vamos falar de território, por que não falar do nosso Brasil, não é isso? Do país em que nós vivemos. Primeiramente, nós precisamos entender que o Brasil, ele possui o nome oficial, certo? O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, tá? Nome oficial é como ele é conhecido oficialmente, tanto aqui para nós, como para os demais países do mundo, tá? Então, uma curiosidade muito importante e interessante sobre o Brasil é que o Brasil é muito grande, pessoal. Vocês já ouviram falar nisso? Que o Brasil é extremamente grande. Por que a gente diz isso? Porque o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Ou seja, ele é um dos maiores países do mundo, tá? Em extensão de quê? De território, em área de território, tá? Então, primeiramente, nós já vimos sobre o Brasil. Então, a gente sabe que existem diversos estados que fazem parte do nosso país, não é isso? Então, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Esse Distrito Federal é onde está localizada a cidade de Brasília, que nada mais vai ser do que a capital do Brasil e sede do poder central do país, tá? Do governo federal. É a sede do governo federal, ela fica em Brasília, tá? Então, cada estado do Brasil, ele vai possuir uma capital. Essa capital, pessoal, ela vai ser a cidade de mais importância para aquele estado, tá? Ou seja, também essa capital de cada estado, ela vai servir como a sede do governo estadual. Mais para frente a gente vai falar só um pouquinho sobre isso, de como funciona o governo estadual. Então, cada estado desse que eu disse que faz parte do Brasil, nós chamamos de unidade federativa. Ou, para ficar mais fácil de lembrar, podemos resumir esse nome para UF. Então, o nome pode ser representado por siglas de duas letras, cada UF dessa. O que é cada UF dessa? É cada estado, não é isso? Cada unidade federativa pode ser representado por uma sigla de duas letras. Por exemplo, o nosso estado de Pernambuco. O nosso estado de Pernambuco, ele pode ser abreviado, né? O nomezinho, ele pode ficar um pouco mais fácil da gente escrever. Através de quê? De uma sigla. A sigla de Pernambuco é PE, assim como a de São Paulo, é SP, a de Minas Gerais, que é MG, e por aí vai, tá certo? Cada estado vai ter uma sigla que vai ser correspondente ao nome dele, tá? E essa sigla sempre vai ter duas letras, tá? Então, mas para que o nosso país ele possa ficar, de certa forma, organizado. Por que eu digo organizado? Lembram que a gente falou no início da aula que o Brasil é extremamente grande? Então, por causa desse tamanho imenso que o Brasil tem, é necessário que ocorra uma divisão territorial. Então, a divisão entre cada um dos estados que fazem parte do país, nós chamamos de divisa, tá? Vocês vão entender mais sobre isso quando eu for falando aqui
o restante do conteúdo. Então, cada parte, certo, entre um estado e outro, nós chamamos de divisa. É importante essa divisa, pessoal, vocês vão entender agora por quê. Por quê? Primeiro, vamos só lembrar que o presidente da República, ele vai ser responsável por governar o quê? O país, não é isso? Então, se o presidente da República é responsável por governar o país, os governadores, eles vão ser responsáveis por governar os estados. Então, por isso que é importante aquela divisa que a gente falou entre um estado e outro, porque aquela área ali do território de um estado, ela tem fim, não tem? Até que comece outro estado. Então, a divisa é importante para que cada área dessa seja bem divididazinha, para que os governadores, por exemplo, eles possam apenas governar o estado no qual eles foram eleitos. A gente sabe que um governador, um presidente, um prefeito, ele é eleito através de quê? De eleições, não é isso? Aqui no nosso país funciona assim. Então, essas divisas são bastante importantes para delimitar, tá? Cada areazinha dessa de estado. Outra coisa muito importante que vocês precisam prestar atenção e lembrar, tá certo? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós conhecemos, né, através da sigla, que é o IBGE, ele agrupa os estados em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E por que que o IBGE faz isso? Gente, o IBGE agrupa esses estados em grandes regiões, por quê? Para ficar mais fácil da gente estudar, da gente conhecer melhor e também para os governantes administrarem o país, separar a economia ali de cada estado, tá? Para que tudo possa funcionar corretamente, funcionar bem da melhor maneira possível, ou seja, da maneira mais organizada possível. Então, é por isso que o IBGE, ele atua, né, fazendo essa separação, agrupando os estados do Brasil para que fique tudo bem organizadinho, para que a gente possa estudar e para que o IBGE também possa estudar, tá? Olha aqui a sigla do IBGE, tá? Aqui é como vocês, se caso forem pesquisar um pouco mais sobre o IBGE, vocês vão encontrar assim com diversas informações. O IBGE é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhadinha e pesquisar, vocês vão achar informações bem interessantes sobre os estudos que o IBGE faz, tá? Sobre a área, né, geográfica, sobre as divisões territoriais. É bem legal. Eu acho bem interessante vocês verem isso. Então, o que é que acontece? A gente já falou que o IBGE vai agrupar, né, os estados do Brasil em 5 grandes regiões. Aí eu quero que vocês prestem atenção aí. Estão vendo que esse mapa está bem colorido? Então, esse mapa está bem colorido, gente, porque cada cor dessa vai corresponder a uma região. Por exemplo, vejam aí, prestem atenção. A cor verde corresponde à região norte, tá? A cor azul corresponde à região nordeste. Aí eu vou falar quais são os estados que estão presentes, porque é essa região em que nós vivemos, não é isso? Então, na região nordeste vai ter o Maranhão, o Piauí, o Ceará, a Bahia, Pernambuco, né, que é o nosso estado, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Alguns de vocês até eu acho que já tiveram a oportunidade de visitar outros estados aqui vizinhos de Pernambuco, tá? É bem interessante a gente conhecer, se a gente tiver oportunidade, é claro, a região em que nós vivemos, não é isso? Então, os estados, eles são formados pelo agrupamento de quê, gente? Dos municípios. Dentro de cada estado desse, vai ter vários municípios, tá? Então, dentro de cada estado vai ter vários municípios e por quem, na verdade, esses municípios são governados.
Esses municípios, pessoal, quem é responsável pelo município, por governar o município, a gente até já falou sobre isso em outras aulas, é justamente o prefeito, tá? Que também é escolhido pelo povo através de votação. E nós chamamos de limite a divisão territorial entre os municípios. Lembram que a divisão territorial entre os estados nós chamamos de quê? De divisa. E a divisão territorial entre os municípios nós chamamos de divisa. E eu até acabei esquecendo aqui de falar para vocês as outras regiões, não foi? Parei na Nordeste e já mudei de assunto e acabei até me confundindo aqui e acabei esquecendo. Então, as outras regiões que eu não tinha falado aqui, em amarelo, vocês vão ver a região Centro-Oeste, em vermelho vocês vão ver a região Sudeste e em laranja vocês vão ver a região Sul, tá? Estão vendo aqui como esse mapa ele está bem explicativozinho sobre essa divisão das regiões e como fica mais fácil a gente estudar quais são os estados que estão presentes em cada região dessa. Por isso que o IBGE é tão importante, tá, gente? Porque ele faz justamente esse agrupamento para que se torne mais fácil de estudar, de conhecer e até para os líderes, né, de cada região dessa, como os governadores, os prefeitos, até o presidente, se torne um pouco mais fácil de administrar cada região dessa, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem. Não deixem de estudar, não deixem de ler esse conteúdo também no livro de vocês, responder as atividades, que é muito importante, tá bom? Que aí a gente vai conseguir aprender bem direitinho todo esse conteúdo de geografia. Um beijão para todos vocês e até a nossa próxima aula.